Agora vai, agora é oficial, parlamentares se unem e o maior processo de impeachment está acontecendo agora. O maior do Brasil foi 124 assinaturas e, segundo os parlamentares, vai ter muito mais que isso. Portanto, é um pedido de impeachment com respaldo robusto e que pode sim levar Luiz Inácio Lula da Silva para fora da presidência do Brasil. E segundo rumores, Alckmin já está até se aquecendo. Mas os deputados se manifestaram e vão trazer a verdade um a um o que de fato está acontecendo no Brasil. Inclusive a deputada Carla Zambelli, que vai fazer uma denúncia gravíssima do perigo que nós, o povo brasileiro, estamos correndo por causa dessa fala absurda, além de desastrosa, ridícula, imoral de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Eu não sei vocês, mas acredito que não. Ele não me representa, não representa nenhum dos brasileiros, afrontando nossos irmãos de fé de Israel. Agora vejam esse pedido de impeachment, um dos mais fortes que vocês já viram no parlamento. Vejam. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar essa coletiva de imprensa com Gênesis 2:3. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus disse a Abrão em Gênesis. Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo, da história de Israel, da história cristã. E nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. Na Lei 1079, artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte: é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Nesse caso, a lei fala que ou um dos dois, né? Então, qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com processo de impeachment, mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade, tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra, como também trouxe a possibilidade de guerra para o país. Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel. A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil, que já seria muito grave, que meus colegas falarão sobre isso. Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo, depois de ter sido atacado covardemente, mais de 1.300 pessoas mortas, mulheres estupradas, bebês assassinados, pessoas sequestradas, que continuam sequestradas. Inclusive aqui eu queria render minha homenagem a Michel Nizenbaum, que é o brasileiro que continua sequestrado e que nosso Itamaraty não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto. Mas, além disso, ele também mostra para o mundo terrorista que o Brasil, infelizmente, nosso país está de portas abertas para o terrorismo. Infelizmente, digo porque é de uma irresponsabilidade falar isso, mas, afinal de contas, se Israel está lutando contra o terrorismo e Lula fala contra Israel, né? Ele está mostrando para o mundo terrorista que os terroristas são bem-vindos aqui. E isso é muito grave. E a gente sabe, tem visto, que a imprensa tem falado sobre o assunto, tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais, porque inclusive vizinhos árabes a Israel, vizinhos que competem com Israel de certa forma, se mantiveram neutros, não apoiaram Lula. Lula se junta a países como o Irã, que tem como base o terrorismo. Mas, infelizmente, a gente fica bastante preocupado com esse impeachment, preocupado com a situação do Brasil, mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo parlamento. Então, já somos 122 deputados de vários partidos, inclusive partidos da base governista, que vão falar aqui com vocês. E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo
preocupado com esse impeachment, preocupado com a situação do Brasil, mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo Parlamento. Então, já somos 122 deputados de vários partidos, inclusive partidos da base governista, que vão falar aqui com vocês. E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo na vinda para cá para pedir para assinar. Inclusive, esse número 122 entrou agora. Então, a gente vai esperar até amanhã e vamos, a partir de amanhã, a gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica. Acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment e a gente traz para vocês números atualizados amanhã, além desses 122, quem for entrar. Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso. Ou seja, nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento. Muito obrigada e boa tarde. Agora é vez do deputado Marcel Van Hatten, ele vai detonar tudo. Olha o que vai dizer o deputado. Em nome do Partido Novo, deputada Adriana Ventura, deputado Gilson Marques, mas principalmente em nome dos nossos representados, os brasileiros que não aguentam mais verem o país ser enlameado na sua honra por um cidadão que deveria estar, na verdade, preso na cadeia e hoje preside essa nação e que, mundo afora, tem proferido diatribes que nos prejudicam como brasileiros. É uma vergonha nós vermos Luiz Inácio Lula da Silva desonrar a memória do povo judeu, desonrar Israel e fazer com que nós brasileiros agora estejamos em meio a uma crise diplomática sem precedentes, quando Israel, de forma legítima, reage a um ataque terrorista do Hamas, que não representa os palestinos. É importante que nós digamos isso. Os palestinos hoje são reféns de um grupo terrorista que apoia Lula e que, lamentavelmente, hoje nós vemos também Lula e os petistas estão apoiando, da forma como se comportam e se manifestam, o grupo Hamas. Apoiam, portanto, o terrorismo. Nós vimos acontecer o que de pior nós poderíamos imaginar. E por isso, o artigo 5 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a Lei do Impeachment, prevê, repito no seu artigo 5º, que é crime de responsabilidade do presidente cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Além disso, Lula também comete crime de racismo. Sua manifestação é antissemita, comparando hoje a reação legítima de Israel, repito, ao ataque terrorista, ao crime bárbaro de genocídio cometido por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, representando o nazismo. Isso é inaceitável e por isso não apenas nós, como também vários outros parlamentares, e queremos aqui parabenizar a deputada Carla Zambelli pelo seu protagonismo, iniciativa e pela forma como tem conduzido de maneira a compartilhar com todos os parlamentares, inclusive muitos da base do governo, esta verdadeira reação do Congresso Nacional contra o presidente da República, que precisa ser processado na Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo e também pela Câmara dos Deputados pelo crime de responsabilidade cometido, o que culminará com o seu impeachment. Impeachment de Lula já é até tarde, precisamos fazer o quanto antes. Muito obrigado.